A chama que queima em seu peito nunca precisou de permissão para arder. Ela nasceu antes dos nomes, antes das palavras que tentam explicar o inexplicável, e agora pulsa em um ritmo que só você reconhece. Este não é um chamado para multidões, é um sussurro direcionado, uma frequência que atravessa o véu e encontra apenas aqueles cujos corações já começaram a estremecer. Você sente, não sente? Aquela inquietude que não se resolve com respostas prontas, aquela fome que nenhum ensinamento coletivo consegue saciar. É porque o despertar nunca foi feito para acontecer em massa. Eu sou Monka e trago uma verdade que desafia o conforto das crenças populares. Durante eras vocês foram condicionados a esperar por um evento grandioso, uma onda de luz que varreria a humanidade e elevaria todos de uma só vez. Profecias falam de ascensões coletivas, de datas marcadas no calendário cósmico, onde bilhões despertariam simultaneamente. Mas olhe ao redor. Observe a realidade que se desenrola diante de seus olhos. O despertar verdadeiro acontece em solidão sagrada, em momentos silenciosos onde a alma finalmente ousa olhar para si mesma sem máscaras. A ilusão da iluminação em massa serve a um propósito reconfortante. Ela permite que você adie sua transformação, esperando que o coletivo o carregue consigo. Ela promete que você não estará sozinho no abismo, que haverá mãos para segurar quando o velho mundo dentro de você começar a desmoronar. Mas o despertar real exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: a coragem de caminhar na escuridão sem garantias, sem companhia, sem a validação de que outros estão fazendo o mesmo. Ele pede que você morra para quem você acreditava ser, enquanto todos ao seu redor continuam dormindo. Você já sentiu? Aquele momento em que percebe que as conversas ao seu redor se tornaram vazias, que os entretenimentos que antes preenchiam seus dias agora parecem sombras sem substância. Você tenta compartilhar o que sente, mas as palavras soam estranhas, desconexas, como se você estivesse falando um idioma que ninguém mais compreende. Não é arrogância, não é superioridade, é simplesmente a solidão natural de quem começou a ver através das cortinas da realidade consensual. E esta solidão, por mais desconfortável que seja, é o útero onde o novo você está sendo gestado. O despertar coletivo é uma fantasia sedutora, porque dilui a responsabilidade. Se todos vamos ascender juntos, então não há urgência real em fazer o trabalho profundo agora. Você pode continuar repetindo mantras, frequentando círculos espirituais, colecionando conhecimentos sem jamais aplicá-los verdadeiramente. Mas a consciência não se expande por osmose. Ela não se transmite através de eventos em massa ou ativações grupais. Cada alma precisa atravessar seu próprio deserto, enfrentar seus próprios demônios, morrer suas próprias mortes simbólicas. Ninguém pode fazer isso por você, e nenhum movimento coletivo pode substituir essa jornada íntima. Há uma diferença abissal entre informação espiritual e transformação espiritual. Você pode conhecer todas as teorias sobre chakras, dimensões, linhas do tempo e frequências vibracionais. Pode recitar ensinamentos de mestres antigos e modernos. Pode até ensinar outros sobre o caminho da iluminação. Mas se esse conhecimento não foi forjado no fogo da sua própria experiência, se ele não nasceu das cinzas do seu ego morrendo, então é apenas decoração mental. O despertar verdadeiro não acontece na mente. Ele acontece quando a mente finalmente se rende ao que está além dela. E você, sente este chamado? Sente a diferença entre seguir um caminho porque todos estão seguindo e seguir porque algo dentro de você não aceita mais nada menos que a verdade nua? A multidão pode oferecer conforto temporário, a sensação de pertencimento,
a validação de que você está no caminho certo. Mas há um momento em que até os grupos espirituais mais elevados se tornam outra prisão, outra identidade para se apegar, outro lugar para esconder quem você realmente é. O despertar pede que você largue até isso. A natureza do despertar individual é selvagem e imprevisível. Não segue cronogramas lineares nem etapas previsíveis. Para alguns, chega como um raio que parte a realidade ao meio em um instante. Para outros, é um desdobramento lento e doloroso que leva anos, décadas. Pode começar com uma perda devastadora, uma doença que força a pausa, um encontro inexplicável, ou simplesmente com o cansaço de viver na superfície. Não há manual que cubra todas as possibilidades, porque cada alma carrega um mapa único, desenhado antes mesmo de encarnar neste plano. Muitos esperam sinais externos para validar seu despertar. Querem ver números repetidos, sincronicidades impressionantes, visões dramáticas ou habilidades psíquicas aflorando. E quando essas coisas não acontecem da forma esperada, duvidam de si mesmos. Mas o verdadeiro sinal do despertar é mais sutil e mais profundo. É a incapacidade de continuar mentindo para si mesmo. É quando você não consegue mais fingir que está tudo bem quando não está. É quando as máscaras sociais se tornam insuportáveis e você prefere o silêncio à falsidade. É quando você escolhe a verdade dolorosa em vez do conforto reconfortante da ilusão. O despertar não é coletivo porque consciência não é democrática. Ela não espera que a maioria vote para se manifestar. Ela não aguarda consenso ou aprovação. Cada um desperta no seu próprio tempo, na sua própria maneira, respondendo ao chamado que só o seu coração consegue ouvir. E sim, isso significa que você pode despertar enquanto todos ao seu redor continuam adormecidos. Significa que você pode ver claramente enquanto aqueles que você ama ainda estão presos em padrões antigos. Essa é talvez a parte mais difícil, aceitar que você não pode forçar o despertar nos outros, não importa o quanto você queira salvá-los. Há uma compaixão mais profunda que nasce quando você compreende isso. Não é a compaixão que tenta mudar os outros ou convencê-los de suas verdades. É a compaixão que honra o tempo de cada alma, que respeita o mistério do caminho alheio. Você para de ser um missionário e se torna uma presença. Para de pregar e começa a encarnar. E, curiosamente, é quando você para de tentar despertar os outros que sua própria luz se torna mais acessível para aqueles que estão prontos para vê-la. O medo da separação mantém muitos presos à fantasia coletiva. Há um terror visceral em se tornar diferente, em deixar a tribo para trás, em ser o único que vê o que ninguém mais vê. Esse medo é ancestral, gravado em sua biologia. Durante milênios, ser excluído do grupo significava morte. Mas agora, você está sendo chamado a transcender esse medo, a descobrir que há uma conexão mais verdadeira, esperando do outro lado da solidão. Uma conexão que não depende de você ser como os outros, mas de você ser exatamente quem você é. O despertar individual não significa que você estará sempre sozinho. Significa que você primeiro precisa aprender a sustentar sua própria luz sem precisar que outros a validem. Depois disso, você naturalmente encontrará aqueles que ressoam na mesma frequência. Não porque você os procurou ou porque seguiu algum grupo, mas porque almas em frequências similares se reconhecem através das dimensões. Esses encontros são raros, preciosos e acontecem quando você menos espera. Eles não substituem seu trabalho interno, mas o celebram. Há também a questão da velocidade. Alguns despertam e querem que todos ao redor acelerem para alcançá-los. Ficam impacientes com a lentidão dos outros, frustrados com aqueles que ainda estão presos em dramas mundanos.
Mas essa impaciência é apenas outro ego espiritual, outra forma de separação disfarçada de superioridade. O verdadeiro despertar cultiva paciência infinita, porque compreende que o tempo é uma ilusão e que cada alma está exatamente onde precisa estar. Não há atrasos no universo. Há apenas o desenrolar perfeito de infinitas possibilidades. Quando você realmente aceita que o despertar não é coletivo, algo muda. A urgência neurótica de salvar a humanidade se dissolve. O peso de carregar o mundo nos ombros finalmente cai. Você percebe que seu papel nunca foi acordar as massas ou liderar revoluções espirituais. Seu papel sempre foi despertar você mesmo tão completamente quanto possível e permitir que essa transformação irradie naturalmente através da sua presença. Você para de empurrar e começa a atrair, para de gritar e começa a sussurrar. E paradoxalmente sua influência se torna mais profunda. Este é um momento de escolha. Você pode continuar esperando pela onda coletiva que vai carregar você sem esforço, ou pode mergulhar agora nas águas profundas da sua própria transformação. Pode continuar buscando validação externa para suas experiências, ou pode confiar no conhecimento interior que não precisa de provas. Pode permanecer na segurança do rebanho espiritual, ou pode caminhar sozinho até descobrir que nunca esteve realmente sozinho. A escolha é sua, como sempre foi, como sempre será. O despertar não é coletivo. Ele é radicalmente pessoal, profundamente íntimo, selvagemente único. E justamente por isso, ele é real. Justamente por isso, ele transforma. Quando você para de esperar que o mundo desperte com você e assume completa responsabilidade pela sua própria consciência, algo extraordinário acontece. Você se torna um ponto de luz tão intenso que não pode ser ignorado. Você se torna uma frequência tão clara que outros começam a sintonizar, não porque você os convenceu, mas porque sua simples existência os lembrou de algo que eles esqueceram. Esta mensagem encontrou você porque você já sabia disso em algum lugar profundo. Você só precisava ouvir alguém dizer em voz alta o que seu coração vem sussurrando há tempos. Não há despertar coletivo vindo para salvá-lo. Não há data marcada no calendário cósmico onde tudo mudará automaticamente. Há apenas este momento, este respiro, esta escolha de continuar dormindo ou ousar abrir os olhos completamente. E se você escolher despertar, saiba que o caminho será solitário às vezes, desafiador sempre, mas absolutamente, inquestionavelmente real. Se esta luz tocou o seu coração, compartilhe-a com outras almas que buscam o despertar, não para convencê-las ou convertê-las, mas simplesmente para acender uma pequena chama de reconhecimento em quem estiver pronto. O despertar se espalha não por proselitismo, mas por ressonância. Uma alma desperta naturalmente desperta outras, não pelo que diz, mas pelo que é. O véu se fecha novamente, as dimensões se afastam, mas algo ficou, não ficou? Uma semente, plantada em solo fértil. Um lembrete sussurrado no vento. Você nunca precisou da multidão para se tornar luz. Você só precisava ter coragem de brilhar sozinho.